Epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é o texto que eu quero convidar você a ler comigo. Esse texto não será projetado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 22. É o texto aqui para nossa reflexão nessa noite, nesse momento de culto ao Senhor. Quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, além da nossa leitura aqui. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do 12 até o 22, Paulo disse assim: Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Há pelo menos 13 exortações, pelo menos 13 ordens do apóstolo Paulo para esta igreja. E por que Paulo faz isso? O que Paulo talvez tenha em mente com esta igreja? Uma igreja que ele planta, é uma igreja que parte do seu projeto missionário, de uma das suas viagens missionárias. E o apóstolo Paulo agora, depois de receber notícias de Timóteo, escreve essas cartas nessa parte da província romana, que hoje faz parte da Grécia, onde essa igreja estava plantada. A igreja tessalônica tinha sido fundada dentro do próprio coração de Deus num projeto missionário. E Paulo então escreve a esses irmãos: os judeus daquela cidade fizeram uma forte oposição ao trabalho missionário de Paulo. Paulo tem que fugir nesse período, foge para Bereia, por causa da perseguição, da oposição, não perseguição, mas oposição dos judeus. É no meio deste contexto que essa igreja nasce. Então Paulo, quando escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, para dizer como ele está contente com o progresso espiritual dessa igreja. Estou contente com o progresso espiritual de vocês. E logicamente escreve para que eles continuem firmes na fé, para que eles perseverem na fé, para que eles possam viver de maneira que possa a vida deles agradar mais e mais e mais ao Senhor. Ele recomenda para que eles não se preocupem, não fiquem preocupados sobre quando os mortos vão ressuscitar. Não se preocupe com isso não. Agora não é hora de gastar tempo com isso. E principalmente quando Jesus vai voltar. Trabalhe, Deus sabe, confiem. Paulo quer que eles confiem no amor de Deus, porque Deus não destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, como ele diz no capítulo 5, versículo 9. É com amor e carinho que ele escreve, então, e termina essas palavras, dando aqui saudações para os seus queridos irmãos. Bom, nós estamos no início do ano. A nossa caminhada cristã, ela tem muito tempo, para a maioria de nós, já algum tempo de caminhada. Será que há o que melhorar ainda? E se há o que melhorar, penso eu que esta é a melhor época para a gente pensar sobre isso. Antigamente nós cantávamos um cântico que dizia sempre melhorando no Senhor. Qualquer empresa que se preze por aí, estabelece o ciclo PDCA, não é isso, Hugo? Processo de melhoria contínua. Faz planejamento, execute, cheque, avalie, vê se tudo está certo. Não é isso, Lara? Avalie, vê se tudo está certo. Fez as correções, executem de novo, planejem, façam.
verifique, e o ciclo vai acontecendo novamente assim até sair perfeito. Logicamente que o apóstolo Paulo não tinha isso em mente, mas aqui nós temos exatamente o mesmo processo. Paulo está sempre falando com as suas igrejas, melhorem. É possível melhorar. E se a gente fosse pensar então, no que a gente precisa melhorar? Se você fosse fazer uma lista como cristão, hoje, ou chegar em casa, vamos fazer uma lista aqui familiar, o que a gente precisa melhorar? Nós aqui, vamos listar aqui, todos nós. Se a gente fosse fazer uma lista, eu tenho algumas ideias sobre o que seriam. Primeiro, eu acredito que muitos aqui vão dizer que precisam melhorar a vida devocional. Leitura, oração, meditação na palavra, oração em família, oração em grupo, em estudos. Eu acredito que muita gente vai dizer, olha, eu precisava devorar minha vida de devoção, ter momentos específicos de devocionais, investir tempo nisso, parar de fato em alguns momentos e fazer, olha, isso aqui é um momento de devoção que eu preciso ter. Eu acredito que na igreja sempre nós precisamos melhorar o acolhimento. Conversando aqui com uma irmã da nossa igreja recentemente, falando de uma experiência que tinha ido numa outra igreja e entrado, saíram e ninguém nem sinal. Opa! Claro que nessa época que a gente vive ainda com esses resquícios de pandemia, a turma está muito ainda com medo de chegar, de aproximar, mas a gente faz isso das pessoas que a gente estamos acostumados, pessoal do nosso convívio, então dá para fazer com outros também. Mas eu acredito que acolhimento é algo que a gente precisa sempre melhorar. Penso também que nós precisamos melhorar aqui, nós membros, Igreja Presbiteriana, Casa de Pedra, nós precisamos melhorar a fidelidade dos nossos dízimos e ofertas, sempre. Nós temos um excelente índice de dizimistas na nossa igreja, um bom valor de dizimistas, sim, mas o número de pessoas que dizimam regularmente, com toda a fidelidade, todos os meses, ainda é um número da nossa igreja que pode aumentar muito. Então, é uma palavra pastoral, vocês sabem o quanto eu não gosto de falar em dízimo, eu evito isso no máximo possível, porque todo pastor por aí, a fama que se tem é que pastor está sempre interessado no dinheiro das pessoas. Então eu fujo disso. Mas, quando nós nos tornamos membros das igrejas, da igreja presbiteriana, nós nos comprometemos assim, então nós podemos melhorar assim, nossa entrega, nossa fidelidade. Nós podemos melhorar como nós educamos os nossos filhos. Podemos. Podemos muito. Sempre melhorar. Então a lista, ela é grande. Ela é enorme. Agora, nesse texto que nós lemos, nós temos aqui uma espécie de lista de melhorias que apresenta aqui o padrão do apóstolo Paulo. Que tipo de melhorias nós podemos retirar daqui deste texto? Eu quero compartilhar isso com vocês. Olha na sua Bíblia, por favor, os versículos 12 e 13 do texto que nós lemos. O apóstolo Paulo diz assim, recordando, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Paulo está falando de ações que não param de acontecer, que tem gente trabalhando no meio de vocês, que presidem, que são líderes, que admoestam, que vocês devam tê-los com o máxima de consideração e os tenhais em amor, ou seja, o sacrifício em prol do outro. Tenham esses líderes assim. Mas qual a razão? Por quê? E Paulo diz, por causa do trabalho que realizam entre vós. Obrigado. Por causa do trabalho que realizam entre vós. E Paulo diz ainda, para terminar este versículo 13, diz assim, vivei em paz uns com os outros. De quem Paulo está falando? De líderes e liderados. Vivam em paz. Vivam em paz. E então, eu tenho aqui uma lista do apóstolo Paulo para compartilhar com vocês desse jeito. O que a gente pode melhorar na igreja em 2022? Primeiro, a intimidade entre líderes e liderados. É o que o apóstolo Paulo diz. Nós rogamos que vocês acatem deste modo. Cuidem deles. O que os líderes devem fazer, segundo nós lemos aqui? Os líderes devem admoestar. O líder tem que trabalhar, presidir, admoestar. E os liderados? Segundo Paulo diz aqui, apenas ter consideração por eles e tratá-los em amor. Agora, qual é a marca dessa relação? A paz. A marca dessa relação deve ser a paz. O apóstolo Paulo, então, nos diz isso, que vocês vivam em paz uns com os outros. Paulo está escrevendo isso nessa carta, certamente uma igreja que precisava
de ter algum ajuste de algumas questões de relacionamentos entre os seus líderes e os seus membros. E Paulo, então, pontua isso aqui nessa igreja. O relacionamento entre líderes e liderados precisa ser melhorado. Pode ser melhorado na vida da igreja. Sempre pode ser melhorado. E eu vou fazer uma lista mesmo direto. Segunda, os versículos seguintes. Versículo 14. Leia comigo aí o versículo 14. Olha só. O que Paulo diz? Neste versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, pode ler. Aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Paulo está dizendo de aperfeiçoamento. Aqui a questão é aperfeiçoamento dos crentes. Mas como é que esse aperfeiçoamento acontece? Com a aplicação de alguns antídotos. Paulo está dizendo que algo precisa ser melhorado aqui, pode ser melhorado. Ou seja, é algo de um ministério tipo de acolhimento e serviço, que fala de cura. E existe, então, parece que nessa igreja que Paulo escreve aqui, tem uma turma com as enfermidades complicadas aqui. Porque Paulo fala de insubmissão, desânimo e fraqueza. É isso que Paulo está falando. Admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Os membros que toda a igreja tem, possuem também suas enfermidades. E Paulo diz o que cada enfermidade precisa, cada antídoto. E se existe uma coisa que a gente está bem cansado de ouvir, é sobre vírus, né? O vírus que mais matou o povo de Deus na história inteira, foi a rebeldia, foi a insubmissão. Esse vírus bota Covid e qualquer outro vírus no chinelo. Teve uma vez só, morreu 3.000 no meio do povo de Israel. E outras vezes mais. O povo, quando sai lá do Egito e vai deserto afora, esse povo passa 40 anos no deserto, Deus purificando esse povo, por causa da rebeldia, da insubmissão desse povo. Quando a gente, ao lidar com vírus nessa época de pandemia, a gente recordou algumas coisas da escola, né? Normalmente há o hospedeiro natural, há o agente transmissor e, logicamente, os agentes receptores. O hospedeiro natural é aquele que carrega o vírus naturalmente, é dele mesmo, tem jeito, está lá, não faz mal para ele não. Ele não morre com aquilo. Os agentes transmissores é quem pega desses hospedeiros naturais e sai transmitindo, então. Então pensa bem, se a insubmissão, o desânimo e a fraqueza é algum tipo de vírus, eu vou ficar só com a insubmissão. Vou ficar só com ela, como um vírus. É possível que haja só hospedeiros naturais desse vírus, ou seja, gente que é submisso em todo lugar, toda a história, em todo o tempo. E Paulo diz, qual é o antídoto para a insubmissão? Aconselhamento. Vê se é isso que tem no seu texto. No versículo 14. Você vai admoestar os insubmissos. Então, é aconselhamento, é conversa, é aproximação. Para os desanimados, Paulo fala, consolo. Olha, para cada um deles, Paulo mostra. Para aqueles que estão fracos, amparo, ajuda, suporte. É possível que nós, em algum momento, enfrentemos alguma dessas coisas, sejamos atingidos por algum desses vírus, desses males na vida da igreja, mas a igreja pode melhorar isso, pode melhorar os seus ministérios, ministérios como este, que fala de cura, de acolhimento, de serviço, com a dose certa para cada uma dessas enfermidades. E o segredo para o sucesso desta aplicação, Paulo falou, pera lá, qual é a dica? Nessa época de vírus ali, eu fiz um xarope delicioso para a Eliane, com um monte de mato que eu achei por aí. Falei assim, está muito bom esse xarope, eu tenho certeza. Sabe aquele momento assim, já que ela dá xarope para a gente, agora é minha vez, né? Falei assim, então toma aqui esse xarope. E eu dava o xarope para ela e falava assim, já tomou o xarope? Não, já tomei. Toma outra colher, faz bem, não tem problema em tomar mais não, está gostoso. E cada vez que eu encontrava, eu falava, já tomou o xarope? Assim, poxa, daqui a pouco me dá uma overdose desse negócio, né, de tanto tomar. Na verdade, e eu dizia para ela, o segredo é tomar bastante. Xarope caseiro pode tomar bastante, né, Sodamar? Não tem contraindicação, toma. Qual é o segredo da aplicação desses remédios aqui, segundo o apóstolo Paulo?
Olha aqui, vamos lá, versículo 14, como a gente leu. Tem um segredo, quando ele diz, no finalzinho do versículo, para que amparar os fracos, mas ser longânimos para com todos. O segredo da aplicação destes remédios para a insubmissão, para o desânimo, para os fracos, é a paciência. Tenham paciência com essa gente. Tenham paciência com quem é insubmisso. Aconselhe, mas tenha paciência. Tenha paciência com os desanimados. Consolem, mas tenha paciência. Tenha paciência com os fracos. Ampare, ajude, suporte, mas tenha paciência. Para que esses remédios possam funcionar, para que esse antídoto possa funcionar, a paciência precisa estar em plena atividade. Dizem que a paciência tem efeitos terapêuticos. Versículo 15, seguindo aí na nossa lista. Além da intimidade entre os líderes e liderados, ministérios do tipo de acolhimento e serviço que nós podemos melhorar, Paulo também nos diz, com base no versículo 15, que nós podemos melhorar a maneira como os conflitos são resolvidos. É o que ele diz no versículo 15, ou nos instrui assim: evitai que alguém retribua outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Quem estuda aí, ou já estudou a terceira lei de Newton, sabe muito bem como funciona. A terceira lei de Newton diz, ou também lei chamada de ação e reação, eu anotei aqui a minha cola, diz que relaciona duas forças de interação entre dois corpos, quando um objeto exerce uma força sobre outro objeto, esse outro objeto vai exercer uma força de mesma intensidade, porém no sentido contrário. E eu pensei nisso daqui, eu pensei na vingança. Que a vingança vem do mesmo jeito, na mesma força, na mesma temperatura. E por isso Paulo diz, então, exatamente isso. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Não dê o troco. Ensina essa turma a não dar o troco. A ação, não retribuir a ofensa com ofensa. Qual é a reação? Espalhe a bondade, intencionalmente. Evite que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, para com todos. Não retribua ofensa com ofensa. Não se vingue. Nós lemos aqui sobre vingança. Todos os textos que nós lemos aqui neste culto hoje falam da comunhão, o Salmo 133, e os outros falam justamente de situações que a gente pode melhorar mais e mais. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, lá no versículo 38 a 42, você não precisa abrir sua Bíblia, mas diz assim, olha, Jesus conversando com seus discípulos, ele diz, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa é a lei. Essa é a lei judaica. Os discípulos viviam a partir disso. Olho por olho, dente por dente. É de igual para igual. Bateu, levou. E aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ou seja, é perverso? Não bate de frente com ele, não. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O nome disso é Evangelho. Nós podemos melhorar a maneira como os conflitos são resolvidos, mas a gente precisa de ir também além da lei. Além da lei de Newton, a lei judaica, a gente precisa ir além da lei. O que Jesus nos convida é que nós avancemos para além da lei. Mais uma melhoria que a gente pode, que eu acredito, podemos, que a igreja precisa, tem a ver com a vitalidade da igreja. A igreja precisa melhorar a sua vitalidade sempre. Pastor, onde Paulo fala isso? Versículos 16 e 18. Olha que coisa maravilhosa que ele diz aí. Ele diz, regozijai-vos sempre. Sempre. Orai quando? Só na hora da dificuldade. É isso que está aí? Quando é que é para orar? Só quando aperta.
sem cessar. Sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então Paulo nos ajuda com outra parte desse processo. Podemos melhorar a igreja ou a vitalidade da igreja. A igreja deve ser uma igreja cheia de alegria, deve ser uma igreja intercessora e deve ser uma igreja cheia de gratidão a Deus. E aqui nós temos um grande desafio. O desafio da primeira lista que eu fiz, que a gente talvez precise aumentar a nossa vida devocional, o nosso tempo de oração. Porque se a gente fosse submeter a nossa vida de oração ao ciclo PDCA, ou seja, vamos planejar? Como é que a gente ora? De manhã, à noite, só na hora do almoço, só na hora do aperto? Como é que a gente ora? Quanto a gente precisa de orar? E tempo de oração? Parar diante de Deus. Existe um tipo de oração que a gente não aprendeu a orar. Os pais da igreja, quando falavam de disciplinas espirituais, eles falavam de um tipo de oração extraída da Bíblia que é chamado de oração contemplativa. E a oração contemplativa, no primeiro instante, ela está muito mais preocupada com a resposta de Deus, com aquilo que Deus tem para dizer. Exemplo, a oração de Jesus no Getsêmani é uma oração contemplativa. Quando Jesus fala com o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu falei, pastor, mas onde é que está a contemplação nessa oração? E Jesus disse, mas o que importa é a sua vontade. O que importa é a sua vontade. Na oração contemplativa, o que está em jogo é o que Deus quer. Então a gente busca de Deus o que Deus quer para a gente. A gente busca de Deus qual é a agenda de Deus para a gente. Não é o tipo de oração que a gente tenta trazer Deus para dentro da nossa agenda, para resolver a nossa agenda. Então a igreja, segundo o apóstolo Paulo, pode melhorar a sua vitalidade. E para isso, são ordens de Paulo. Deixa eu ver quantas ordens tem nesses dois versículos aqui, no 16 e 18. Cada uma desse aqui é uma ordem. Regozijai-vos sempre. Uma ordem. Orai, sem cessar. Outra. Em tudo dai graças. Outra. Nós podemos e precisamos melhorar isso. Eu falei recentemente aqui, não recentemente, mas em outros momentos, que eu passei a minha vida inteira ouvindo pastores, amigos, dizendo que aquela frase de que uma igreja com pouca oração era uma igreja com pouco poder, e uma igreja com muita oração era uma igreja com muito poder. E eu ouvi isso minha vida inteira. E eu concordo sim, nessa perspectiva, mas a gente precisa de tomar outro cuidado. O cuidado humano nessa parte dessa história toda, porque eu acredito também que o oposto seja possível. Eu acredito também que com muito poder há pouca oração. Quando a gente se sente empoderado demais, cheios de si mesmos, cheios de nós mesmos, cheios de recursos, cheios de coisas nas nossas agendas, a gente ora pouco. A tendência é orarmos menos. Então, com muito poder, há o risco de ter pouca oração. E aí, quando a gente tem pouco poder, quando a coisa está difícil, quando faltam os recursos, quando falta a força, quando falta o vigor, e nós estamos capengando, aí a oração, o momento de oração cresce em nossas vidas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a vitalidade da igreja pode aumentar, pode melhorar, pode se desenvolver. Ainda, Paulo, segundo os versículos 19 e 20, diz que a igreja pode melhorar a sensibilidade para com o Espírito Santo. Espírito Santo é fogo. É sopro, mas é fogo. E de certa forma, a nossa teologia ao longo dos anos, parece que a gente ficou com medo de falar isso, de falar que o Espírito Santo é fogo, queima, arde, destrói, consome, aquece, é fogo consumidor, mas é fogo que transforma de dentro para fora, é fogo que queima de dentro para fora, que nos consome sim, mas que nos leva rendidos aos pés de Jesus. É o Espírito que faz arder, o Espírito Santo, boa parte do trabalho do Espírito Santo é convencer o homem dos seus pecados. O Espírito Santo tem a grande missão de fazer com que nós dobremos os nossos joelhos diante de Deus.
Quando lá em Atos 2, e todo mundo fica olhando, às vezes, ou muita gente dá tanto valor e tanta atenção ao acontecimento, né, a glossolalia, o falar em línguas, eles interpretarem tudo, mas o que acontece ali de fato são aquela multidão que se curva diante de Jesus. Os milhares de batizados que acontecem ali. O que de fato acontece, o que o Espírito faz neste lugar é com que homens e mulheres se dobrem a Jesus. Se tiver mover do Espírito Santo, tem joelho dobrado. Tem joelho dobrado. Eu não acredito que o Espírito Santo faça só o barulho. O Espírito Santo cerra as nossas pernas e nos põe no pó. Ao longo da nossa caminhada teológica, o Espírito Santo ele passou a ser muito mais dogmática do que agência. Ou seja, muito mais assunto para a gente discutir do que alguém que age, que alguém que faz. Já pararam para pensar que se o Espírito, olhar para o Espírito Santo como fogo e pensar que no batismo infantil o Espírito Santo está presente? O Espírito Santo está ali. Eu te batizo. Em nome do Pai. Em nome do Filho e em nome do Espírito. Há fogo nisto. Então o apóstolo Paulo olha para esses irmãos e diz: não apagueis o Espírito. É o menor versículo dessa porção. E eu quando olho para este versículo, eu fico imaginando o que o apóstolo Paulo está vislumbrando no meio dessa igreja para poder falar isso. O quê? O que está acontecendo aqui para que o apóstolo Paulo fale com eles, não apaguem o Espírito? Outra coisa que me vem imediatamente na cabeça é, eu posso apagar o Espírito? Porque na minha Bíblia, a palavra Espírito está em letra maiúscula, vê se a sua está também. É Espírito Santo. Então eu posso apagar o Espírito? De que maneira? Certamente com práticas antibíblicas. Certamente dando lugar à insubmissão, ao pecado e a tantas outras coisas. Pastor, mas como é que é isso? A gente não fala que o Espírito Santo habita em nós? Sim, eu creio. O Espírito habita em nós. Mas ele pode estar apagado. Ou ele pode ser apagado. Pelo menos é o que o apóstolo Paulo diz. Para ele colocar isso aqui, certamente é possível. Nós podemos melhorar a intimidade entre líderes e liderados, ministérios do tipo de acolhimento e serviço, a maneira como os conflitos são resolvidos, a vitalidade da igreja, a sensibilidade para com o Espírito. Eu quero voltar sobre a maneira como os conflitos são resolvidos. Deixa eu voltar ali. O versículo 15. Olha comigo, por favor. O versículo 15. Porque eu tenho um texto aqui que eu quero ler e eu preciso de trazer aqui uma informação para a igreja. Na verdade, os versículos 15 a 20 de Mateus 18. Jesus ensina como o conflito deve ser resolvido. Olha só que coisa. O que Jesus diz? Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, gente, isso aqui é prática cristã, ok? Como é que a gente trata o irmão que falhou com a gente? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Só vocês dois. Chama ninguém não, dá alarme não. Agora vem as possibilidades. Ou continua, né? Porque a primeira possibilidade é se teu irmão pecar contra ti, ou seja, isso é possível acontecer. A segunda possibilidade, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir,
toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considerai-o como gentio e publicano, ou seja, ele não tem parte com a gente. Deixa embora. Convida a ir embora. E é curioso pelo seguinte, eu falei hoje, parte disso lá na congregação do Roma hoje, porque aqui há uma questão constitucional da nossa igreja, é interessante a gente saber e lembrar sempre. Esse aqui é o processo que toda igreja deveria tratar. Por exemplo, se seu irmão faz você tropeçar, faz você pecar ou pecar contra você, segue isso. O nosso código de disciplina diz que nós devemos fazer isso. Ao invés de, olha, você está vendo o que o fulano está fazendo? Conselho, vai lá e resolve. Você vê que, teoricamente, para trazer para a igreja depois de um terceiro passo, a gente não traz de imediato para o conselho. É isso que eu estou dizendo. Eu sou igreja e você é igreja. Há um provérbio que diz que como o ferro afia o ferro, assim um amigo é seu amigo. É nessa ranhura, na relação de uns para com os outros, que a igreja cresce, ganha maturidade e desenvolve a sua espiritualidade. Então, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Fala assim, meu querido, minha querida, você está me fazendo pecar. Está difícil. E eu quero te ajudar a não fazer isso. Quero, em nome de Jesus, exortar a sua vida. É isso que a gente deve fazer. Essa é a maneira correta de resolver os nossos conflitos. Vamos lá, para a parte lá de baixo. Essa sensibilidade com o Espírito que a gente estava falando aqui, que o apóstolo Paulo fala para a gente não apagar com o Espírito. Paulo fala também, versículos 20 a 22, concluindo aqui essa lista, Paulo diz, primeiro, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de todo o mal. O desprezar as profecias, assim, pastor, mas a nossa igreja não tem muito esse hábito de alguém vir aqui e dizer, olha, eu tenho uma profecia aqui. Profecia não necessariamente é algo que tem a ver com o futuro. Profecia é a palavra que sai do profeta. É a palavra profética que sai da boca daquele que prega. Então, não somente uma palavra futurística, com questões do futuro, isso está dentro desse pensamento aqui, dessa sensibilidade para com o Espírito de Deus. Então, prestemos atenção no que Deus tem falado com a gente, todos os dias. Deus coloca os seus profetas em tantos lugares, para falar ao nosso coração. E aí, por último, pensando na parte final desse texto, Paulo nos convida a termos prudência para fazer sempre o melhor. Os versículos 21 e 22, como lidos aqui, quando Paulo diz, julgai todas as coisas. Retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Julgai todas as coisas, analise, pense, pondere, reflita sobre todas as coisas. Pega o que é bom, olha só gente, essa ideia, isso aqui para mim é algo... tem muito mais coisa envolvida aqui. Quando eu falo de reter o que é bom, ao mesmo tempo implica em jogar fora o que não é bom. É preciso um filtro aqui muito bom. Sabe de uma coisa? A gente precisa de bons filtros. Vou dar um exemplo prático para nós. A gente precisa de filtros para aquilo que a gente vê na internet. Bons filtros. A gente precisa de bons filtros para saber de quem a gente recebe mensagem, de quem a gente lê. Porque tem mensagens que a gente já sabe, bateu o olho, viu? Veio de lá, não vou ver. Não me interessa, não contribui, não me ajuda, não me desenvolve, não me edifica, não vou ver, não vou ler, não vou ouvir. O filtro tem que estar bom. Então, quando a gente fala reter o que é bom, é uma parte da coisa. Eu estou retendo o que é bom, mas deve ter um monte de coisa que não é bom que eu não preciso reter.
E isso é difícil para nós, é aquela inversão de valores, ou seja, eu me agarro a coisas que eu posso jogar fora, e eu abro mão de coisas que eu não posso jogar fora de jeito nenhum. Às vezes há mensagens, há princípios, há valores que eu não posso jogar fora de jeito nenhum. E eu aprendo isso com pais, e aprendo isso principalmente sendo pai. Tem coisas que eu não posso abrir mão, e eu abro mão. E tem coisas que eu poderia jogar fora, mas eu me agarro como se fossem partes que eu não posso abrir mão, ou seja, a gente inverte as coisas. Eu abro mão de coisas que eu não posso e eu me apego a coisas que eu posso jogar fora. Então, o que a gente precisa aprender a reter nesses tempos, gente? Vamos falar a verdade, os 2 últimos anos, nós fomos os anos mais bombardeados por mensagens inúteis. Se a gente fosse juntar todo o lixo da internet que circula nos nossos aparelhos, num monte, numa praça qualquer, eu acredito que o volume seria gigantesco. Então Paulo diz, retém o que é bom, mas o que não é bom não retém não. Joga fora. E a gente pode melhorar nisso, ou seja, melhorar nos filtros. Observe tudo que está nas Escrituras. Paulo está falando sobre isso, Paulo já tinha falado sobre Escrituras. Observe tudo que está nas Escrituras, tudo sobre o homem, os tempos que estão por vir. É preciso ter bom senso, senso crítico, senso lógico, baseado na palavra de Deus. Bom, o que a palavra de Deus diz sobre isso aqui, sobre esse assunto? Vamos brincar de Calvino. Calvino dizia, eu falo quando a Bíblia fala, mas eu calo quando a Bíblia cala. Ou seja, a Bíblia não fala, não tem opinião sobre isso. Bíblico não tem, eu vou dar a minha. Mas eu prefiro dar uma opinião bíblica. Eu prefiro dizer o que a palavra de Deus diz. O nosso ministro, pastor presbiteriano que está lá no Supremo, quando numa dos interrogatórios dele, uma das perguntas fizeram uma pergunta absurda, tentando pegar ele lá pelo pé, sobre questões que batem de frente com a Bíblia. Perguntaram, então, você agora como ministro, mas você é pastor presbiteriano também, como é que você vai fazer agora? Ele diz, olha, como ministro eu vou trabalhar de acordo com a lei. Esse é o meu papel. Agora, se você quiser minha opinião sobre isso, eu tenho a minha. Ela é bíblica, ela é baseada na palavra de Deus, e eu não abro mão dela. Às vezes a gente esquece disso, que as nossas respostas precisam ser baseadas na palavra de Deus. É preciso ter senso crítico, lógico, baseado na palavra de Deus, e é preciso evitar o mal. Bom, vamos lá. Se nós pretendemos ter um 2022 melhor do que 2021, eu quero seguir aqui com algumas instruções para vocês com base em tudo isso daqui. Na verdade, eu vou só repetir as instruções. Se você deseja que seu 2022 seja melhor que o 2021, as instruções são as seguintes. Primeiro, seja submisso. Pastor, a quem? Aos seus líderes, ao seu Deus, ao seu pai, à sua mãe, ao seu esposo, à sua esposa. Sabe por quê? Submissão é a marca dos grandes. Para mim, o melhor exemplo de submissão é o de Josué. Creio que seja fantástico. No livro de Josué, no começo, nós lemos que Josué, lá ele é chamado de Josué, servo de Moisés, servidor de Moisés, filho de Num. Os primeiros capítulos, olha para você ver se essa informação é verdade. Faça como os crentes de Bereia, cheque tudo que o pastor disser. Então, no primeiro capítulo de Samuel, ele é chamado de servo de Moisés. No último capítulo de Josué, ele é chamado de servo do Senhor. Há uma promoção. Mas o que significa, pastor, ele ser servo de Josué? Que ele é escravo de Josué. Ele é aquele que atava as sandálias de Moisés, perdão.
Josué é quem limpa as sandálias de Moisés. Mas quem é Josué? É um servo simples, humilde. Josué é o capitão dos exércitos de Israel. É o cara que poderia falar com Moisés frente a frente. É o homem que estava junto com Moisés, muitas vezes, lá no monte de Deus, desfrutando daqueles momentos especiais. Mas quando ele está diante do seu líder, diante de Moisés, ele é o servo. A submissão é a marca dos grandes líderes, dos grandes homens, das grandes mulheres, dos grandes personagens da história, dos grandes filhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você que é filho, que me assiste agora. Talvez pouca coisa alegre mais o coração de Deus do que você ser submisso aos seus pais. Quer alegrar o coração de Deus? Quer fazer Deus sorrir? Seja submisso aos pais. Há um mandamento com promessa para isso. Se você quiser ter um 2022 melhor do que 2021, seja um instrumento de acolhimento e cura. Ajude os fracos, os oprimidos, os insubmissos. Seja esse instrumento. Seja aquele que carrega o aleijado até o lugar da cura, como aqueles 4 homens. Se você quiser um 2022 melhor do que 2021, desenvolva uma espiritualidade saudável. Eu vou falar e vou repetir o que eu considero espiritualidade cristã. Para mim, espiritualidade cristã é o desenvolvimento de uma constante consciência da ação e do mover de Deus na minha vida, fazendo disto minha fonte de orientação e direcionamento. Eu vou repetir. Espiritualidade é o desenvolvimento de uma constante consciência da ação e do mover de Deus na minha vida, e fazendo disto aí, dessas duas coisas, minha fonte de orientação e direcionamento. Ou seja, eu passo cada dia mais a entender a presença de Deus na minha vida, o mover de Deus na minha vida. E entendendo desse mover de Deus, isso passa a ser a minha fonte de inspiração, de orientação e desenvolvimento. Ou seja, Deus está aqui. Deus está nessa casa, Deus está nessa empresa, Deus está nesse trabalho. E o que Deus está fazendo, o mover de Deus aqui, me inspira a me mover. Isso é espiritualidade saudável. E se você quiser ter um 2022 melhor do que o 2021, seja sensível ao mover do Espírito e procure fazer o seu melhor. Fazendo isso, também com intimidade com Deus, eu não tenho dúvidas, o seu 2022 será melhor. Eu não tenho dúvidas. Se nós formos submissos, se nós formos instrumentos de acolhimento e cura, se nós buscarmos cultivar intimidade com Deus, e se nós formos sensíveis ao mover do Espírito e procurarmos fazer o nosso melhor, esse ano que inicia, 9 dias apenas, será infinitamente melhor. Quando a gente olha para essas coisas aqui, percebam bem, eu vejo o retrato de Jesus aqui. Porque quando a gente fala de submissão, é um termo que é tão estranho, ninguém foi mais submisso do que Jesus. Submisso até o fim, sem problemas com isso. Submisso ao Pai, à vontade do Pai. Instrumento de acolhimento e cura? Poxa vida, se foi. Além do mais, tinha poder para tudo. E a intimidade que ele tinha com o Pai? Ele dizia, eu e o Pai somos um. E não por isso, ele não se reservava muitos instantes para orar. A se retirar de todo o movimento e a orar.
e vivia pelo mover do Espírito, porque em Lucas capítulo 4 nós lemos que o Espírito de Deus o guiou até o deserto para que ele fosse tentado. E lá ele passa 40 dias sendo tentado pelo diabo. Mas quem leva Jesus para ser tentado é o próprio Espírito de Deus. Ou seja, alguém que anda pelo mover do Espírito. E a gente vê Jesus no top de ser o exemplo para nós. Está aqui uma breve receita. E eu acredito que, como toda receita que a gente tem em casa, nós poderíamos acrescentar outros ingredientes que nós conhecemos. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a falar com Deus e fazer uma breve oração. E falar: Senhor, eu quero que o meu 2022 seja melhor do que 2021. Eu quero que o meu casamento seja melhor. Eu quero que a minha relação com os meus pais sejam melhores. Ou seja melhor. Eu quero que a minha vida com o Senhor seja melhor. Eu quero viver isso. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Seja submisso. Seja instrumento de acolhimento e cura. Busque intimidade com Deus. Seja sensível ao mover do Espírito Santo. Procure fazer o seu melhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação, que o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua história. Mas desde agora e para todos sempre. Amém. E amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vá com Deus.